Então, nós trabalhamos em sala de aula alguns conceitos, né, acerca da gasometria arterial, né? Então, o que seria esta gasometria arterial? O que seria a, o ionograma, os distúrbios relacionados aos minerais no nosso corpo, né? E aí a gente percebe que dentro de uma prática clínica se faz muito importante que o profissional enfermeiro, tá, e demais também profissionais da área da saúde, eles consigam interpretar, identificar no paciente certas alterações para que a conduta terapêutica ela seja feita, pensada, implementada da melhor forma. Então, quando a gente pensa em distúrbios, por exemplo, ácido básicos, né, nós falamos de possibilidades de alteração do pH, né, onde pH nada mais é do que, e aí vimos isso, né, na aula, pH nada mais é do que o potencial, né, potencial hidrogeônico. E aí o que seria este potencial hidrogeônico? Né? Seria realmente uma medida, né, que vai me dar um quantitativo, tá? Um quantitativo de hidrogênio, né, que eu tenho na corrente sanguínea, circulando na corrente sanguínea. Então, o pH ele pode ser tanto da corrente sanguínea, né, uma medida ali importante que eu faço da corrente sanguínea, como o pH ele pode ser, né, um pH da urina, um pH da boca diárias, né, um pH do estômago, um pH da pele. Né? Então, nós temos ali vários tipos de pH. E aí, nós temos a possibilidade de avaliar o potencial hidrogeônico tanto do sangue venoso como do sangue arterial. Mas o foco aqui é trabalhar esse potencial hidrogeônico no sangue arterial. Né? Então, como é que esse sangue arterial ele tem que estar em relação ao pH e em relação aos minerais que circulam ali no nosso corpo. E aí os minerais eu abro também para sangue venoso. Né? Então, o ionograma, ele é também ali um exame que é registrado, né, as quantidades de íon de sangue, arterial ou venoso. E aí não tem tanta distinção, não, tá bom? É tanto que se a gente fizer uma gasometria arterial, nós temos resultado de ionograma, tá? E se nós fizermos uma coleta de sangue venoso periférico, nós também temos resultado de íons, né, dos minerais. E aí, os principais minerais que circulam na nossa corrente sanguínea, sem sombra de dúvida, são o sódio e o potássio. Mas eu posso verificar também a concentração do cálcio, a concentração do magnésio, e aí a gente consegue, né, ter com isso uma medida, né, bem mais completa, tá? Nem sempre a gente faz isso, tá bom? Às vezes o rastreio é feito quando eu faço um ionograma no laboratório somente de alguma medida específica, somente o sódio, somente o potássio. Então, os exames eles vão de acordo com a necessidade de avaliação também do avaliador. Então, muitas vezes é prescrito um hemograma completo, mais dosagem de sódio sérico, dosagem do potássio sérico. Né? Às vezes o avaliador ele vai solicitar ali um exame mais específico. E na própria gasometria também. Às vezes nós fazemos a coleta de um sangue gasométrico, e eu volto a dizer a vocês que a gasometria é um exame ali, é feito uma coleta, uma punção arterial, e este processo é um processo restrito à atuação do enfermeiro. O técnico de enfermagem, ele não vai realizar essa punção arterial, quem vai realizar o enfermeiro. Então, quando nós coletamos a gasometria e nós mandamos a gasometria para análise, existe a possibilidade do profissional do laboratório ou do enfermeiro, se você tiver acesso a um hemogasômetro, existe a possibilidade desse profissional implementar outras coisas a serem avaliadas naquela gasometria, tá? Então vai depender muito de quê? Do perfil da unidade que você trabalha, vai depender do perfil do paciente, vai depender da intenção de avaliação. É por isso que nós conseguimos ver gasometrias com parâmetros tão diferentes.
Então, por exemplo, eu mandei para vocês, e aí eu quero que vocês localizem, aí na lousa, nos exemplos que eu compartilhei com vocês, a gasometria arterial, que eu tenho um pH de 7,090. E aí, se vocês estão acompanhando essa gasometria, vocês me sinalizem aqui, 7,090, que é o pH. Vocês olham lá em cima, tá? Todo mundo fica ligado nessa gasometria, tá? Que eu vou começar falando sobre ela. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem levantar a mão, vocês podem também falar aqui no chat, que eu estou com o chat aberto, viu? E aí, o que é que eu consigo perceber nesta gasometria? Eu consigo perceber que ela tem alguns valores, né? Alguns valores, que inclusive são valores, alguns deles, que nós ainda não trabalhamos, tá? Ainda não trabalhamos, porque nós estamos aqui trabalhando com uma disciplina, né, que está no 4º semestre do curso de enfermagem, e nós ainda temos outras disciplinas que vão se aprofundar com a gasometria. Mas eu consigo perceber o que é aqui. Eu consigo perceber que eu tenho pH, que é o potencial hidrogênico, eu tenho a PO2, então quando vocês ouvirem ou lerem PO2, eu estou falando de pressão, o P é de pressão, de oxigênio. Então, a pressão do oxigênio. PCO2, a pressão do gás carbônico. E vocês vão lembrar da medida da pressão arterial, que eu consigo ter medida de pressão arterial em milímetros de mercúrio. Então, a pressão aqui, ela vai me dar um resultado em milímetros de mercúrio. Então, PO2 e PCO2 referem-se à pressão. A pressão que esses gases exercem neste sangue arterial. Tá? Eu vou, na sequência, ver o HCO3, ou seja, o hidrogênio, então, o bicarbonato, tá? Então, o bicarbonato é expresso aqui por sua fórmula química HCO3, né? E aí nós também temos que entender que a expressão do bicarbonato dentro de um exame, ela vai vir em ou milimol, vocês conseguem ver aí, por exemplo, milímetros, né? MMOL, tá? Por litro, então milimols, ou ela pode ser expressa também em miliequivalentes, MEC, por litro, tá? Então, miliequivalente e milimol, eles vão expressar basicamente a mesma medida, tá certo? Então, nós vamos ter o HCl3 em milimols, tá? Nós vamos ter o excesso de base, ou BE, pode vir assim, BE, que é um valor que vai me expressar, e é quanto de base eu tenho em deficiência ou em excesso. Esse excesso de base, ele vai servir mais como um suporte que eu vou ter para uma definição de um distúrbio metabólico. Então, por exemplo, se eu vou lá e olho que existe uma BE, um base Excel, e aí pode ser o excesso de base comum ou esse excesso de base extracelular, tá? Quando eu vejo lá uma medida de base, de excesso de base muito negativa, isso quer dizer que eu estou tendo ali um excesso de perca de hidrogênio, de bicarbonato. Isso quer dizer que eu estou dentro da conta com uma conta negativa de bicarbonato, tá? Isso vai me remeter muito a um distúrbio de acidose metabólica. Então, assim, é mais uma forma de você pensar sobre, é mais como uma questão de pensamento. Como é que eu penso sobre esse bicarbonato, né? O que é que eu consigo analisar desse bicarbonato aqui? Então, assim, ele não é um ponto ali tão decisivo para a tomada de decisão, mas ele é algo interessante e importante que eu também posso avaliar, tá? Ou não, tá? Ou não. Então, fica a critério do avaliador. E aí eu vou analisando e eu encontro também CO2 total, né, que é outra medida, tá? E aí eu encontro a saturação de oxigênio, então a gente pode encontrar também medida de saturação, que vai seguir aquele mesmo padrão, tá? E interessante que esse paciente está saturando 98,6%, aí eu já vou ter uma ideia também de como é que está o nível de oxigênio dessa pessoa, tá? E, olha só, paciente em ventilação mecânica, a gente registra, tá? Coleta o dado da FO2 dele. Isso é um dado da ventilação mecânica desse paciente.
E aí eu vou lá, registro esse dado aqui do meu paciente. Algumas coisas são importantes quando você faz a análise gasométrica, a coleta gasométrica para análise. Se esse paciente tiver em ventilação mecânica, tá bom? Eu vou olhar este parâmetro aqui no ventilador, que é FO2, e vou disponibilizar para o laboratório. E se o paciente não, e a temperatura do paciente também tem que ser avaliada e registrada, tá? São dois fatos importantes que podem justificar situações. Então entenda, eu estou lá num hospital, estou coletando sangue arterial do paciente, eu vou coletar também alguns dados. Que dados são esses? Se esse paciente tiver em ventilação mecânica, eu vou fazer a coleta da FO2 dele. E se esse paciente não. E esse paciente também tem que ser avaliado sua temperatura e mandado também para o laboratório. Por quê? Porque a temperatura é outro definidor de alteração de pH, que pode justificar. Isso quer dizer que quanto mais alta está a temperatura do paciente, maior será a chance desse paciente ter produção de ácido, ter produção de hidrogênio e baixar o pH e gerar uma acidose. Tá? Então, a acidose ela pode ser gerada também por um distúrbio de temperatura. E aí, pessoal, percebam uma coisa, analisem uma coisa, vocês passaram por CMO1 e estão em CMO2. Analise uma coisa comigo. Vocês já perceberam que todo paciente febril, ele tem taquipneia? Ele vai aumentar a frequência respiratória. Todo paciente febril, ele vai aumentar a frequência respiratória. E geralmente esse paciente febril que aumenta a frequência respiratória, ele vai ter não um processo de respirações rápidas e superficiais, ele vai ter profundidade de respiração. Então, ele fica com aquele aspecto de cansado, né? Por quê? Tanto porque a temperatura aumentada, ela faz com que o trabalho de nossas células aumente, tá? Ou seja, a gente aumenta o metabolismo basal celular, tá? E a gente tem que lembrar que a temperatura aumenta porque eu aumento o TSH, aumento o T3 e o T4, que são hormônios da tireoide, que é quem gera esse aumento da temperatura. Mas eu tenho que lembrar também que as minhas células, por trabalharem mais, elas vão produzir mais substâncias ácidas. Então, por produzirem mais substâncias ácidas, o pH tende a cair. E aí, o que é que o sistema respiratório vai fazer? Ele vai trabalhar junto com a ponte, né, no tronco encefálico, e vai pensar assim: se o pH está caindo, eu vou tentar compensar essa queda do pH. Se o sangue está ficando mais ácido, eu vou tentar ajudar esse sangue. Então, o que é que ele pensa? O sistema respiratório pensa: eu vou colocar mais CO2 para fora. Porque quando eu coloco mais CO2 para fora, eu produzo menos ácido carbônico. Lembra da fórmula que a gente fez na sala? H2O mais CO2 vai formar H2CO3, que é ácido carbônico. Então, isso quer dizer que esse H2CO3, que é o ácido carbônico, ele vai diminuir mais ainda o pH do sangue. Então, o que é que nosso sistema respiratório faz? Em comunhão com o sistema nervoso, eu vou colocar mais CO2 para fora. Desta forma, o que é que eu vou gerar? Eu vou gerar um contrabalanço para a redução do pH. É isso que eu quero que vocês, tá? Futuros enfermeiros e enfermeiras, é isso que eu quero que vocês façam, que vocês tenham a habilidade de pensar clinicamente. Então isso vai para além de uma prova. Isso vai para além da prova. Isso vai para uma interpretação de por que eu estou encontrando o paciente com aquele achado. Isso vai, Sandra, por exemplo, para aquela interpretação que quando a gente pegar nosso pacientezinho lá com uma hiperventilação, né, eu tenho que analisar se essa hiperventilação, Vitória, ela é uma hiperventilação problemática, então se é o problema, ou se essa hiperventilação é um processo compensatório. Sabe por quê, Carlos? Porque se for um processo compensatório e eu modificar essa hiperventilação, ao invés de ajudar o paciente, eu vou piorar. Porque a compensação ela está vindo para me ajudar.
Então entenda que o processo compensatório é um processo que está vindo para tentar reequilibrar o pH do paciente. Se esse pH conseguir ficar normal, de novo, dentro do valor da normalidade, e aí nós vamos pensar em um pH de quanto? 7,4, que pode ir para um valor mínimo de variação de 7,35 a 7,45. Se este pH estiver dentro da normalidade assim, e eu tiver as duas alterações, os dois distúrbios, eu estarei ali provavelmente, né? E aí é porque eu estou dizendo provavelmente porque eu não especifiquei para vocês os valores. Mas eu estarei ali provavelmente diante de distúrbios compensatórios, de um distúrbio compensatório. Então, agora sim, trazendo para aquele caso lá, né, em que o paciente está hiperventilando porque ele está com acidose metabólica, a hiperventilação não deve ser o foco, o nosso foco, neste momento. Tá? Tratar a hiperventilação não deve ser o nosso foco neste momento. Tratar o distúrbio primário é que deve ser nosso grande foco. Tá certo? Deixa eu só aqui permitir essa entrada. Alguma dúvida, minha gente, enquanto eu permito aqui? Alguma dúvida ou tá tranquilo por enquanto? Digam. Vamos lá, falem comigo. Só tem Carlos aqui? Falem comigo. Preciso saber que vocês estão por aí, viu? Sara, cadê o restante do pessoal? Se manifestem. Camila, beleza, Vitória. Tá show. Show. Eu não sou fã de aula assim, porque justamente eu preciso receber o feedback de vocês para que eu consiga ter energia, né, para dar aula. Por isso que eu tô com café aqui, um cafezinho, para ver se eu consigo me reenergizar. E aí, gente, o que é que acontece, né? Acontece que nós precisamos, né, nós precisamos ter esse senso de interpretação. É por isso que vocês estão começando a ver esse exame que é tão importante comigo aqui no quarto semestre, porque eu tenho a responsabilidade de até o 10º semestre deixar vocês craques em gasometria, tá bom? Então, isso aqui é a forma de vocês interpretarem, é a forma de vocês pensarem clinicamente para resolver a avaliação e resolver a vida de alguém, tá? Porque na avaliação que nós vamos fazer, tá? E aí essa gravação vai ficar, mas o objetivo foi reforçar conteúdo para uma gravação, para uma prova que vai acontecer daqui a 2 dias, né, de uma turma. Para essa avaliação, eu vou precisar que vocês pensem clinicamente, porque eu vou trazer casos clínicos na avaliação. E aí o caso clínico, ele vai ser o quê? Eu vou contar uma história, tá? E aí essa história vai ter dados como pH, como PCO2, como PO2, e aí através desses dados você vai interpretar qual seria a melhor resposta, né? Porque o nosso objetivo agora não é nem a conduta clínica, mas vai ser já já, mas o objetivo não é conduta clínica. O objetivo agora é interpretar, analisar um exame e saber o problema, qual a problemática que está ali. Porque diferente dos outros exames que a gente estudou até agora, eu não tenho um biomédico aqui dizendo assim, ó, tem uma acidose, tem uma alcalose. Isso aqui sou eu, profissional, esse aqui é a gasometria, sou eu, profissional, lá dentro do ambiente hospitalar, que vou fazer essa determinação. Entende? Então aqui eu me ponho, né, eu como enfermeiro, ou eu como fisioterapeuta, ou eu como médico, eu me ponho aqui na responsabilidade de dar uma determinação gasométrica para esse caso. Tá? Então não tem um profissional terceiro que vai fazer isso por mim. Tá bom? O que é que acontece então? Então eu tenho que ter em mente que esses dados aqui eles são importantes para mim. A FiO2, tá? Que aqui eu estou pensando em um paciente que está
em uma unidade de terapia intensiva, está em ventilação mecânica, que vocês vão estudar mais à frente o que é isso bem direitinho, tá bom? Então, eu estou pensando aqui que quando eu for interpretar, ou o profissional que for interpretar isso aqui, tem que saber qual é o valor ali, qual é o valor que está sendo, né, utilizado para justificar ou não. E, por fim, essa gasometria aqui, ela me traz o valor de lactato. Lactato, tá? O que seria, né, o que seria esse lactato? Então, nessa gasometria, tá, o valor de lactato, ele é expresso, né, ele representa o valor de um elemento, tá, que vai estar, deixa eu só mandar aqui uma fotografia rapidinho. Ele me representa, né, um elemento que vai estar na corrente sanguínea, mas que pode estar alterado quando nós temos um distúrbio, tá? Muito comum como choque. Um paciente que está em choque, paciente que está em sofrimento celular extremo, é um paciente que tem ali um índice de lactato alto, né? Uma tendência a ter índice de lactato alto. Me permitam só mandar aqui umas fotografias para. Foi Cícera que entrou aqui. É Cícera da Liga, é? Cadê Cícera? É. Eu vou mandar lá no grupo da Liga, Cícera, essas fotografias aqui que eu estou trabalhando e discutindo, viu? A gente começou por uma que é. E Tarciana, estou mandando para Tarciana também. Tá? Eu estou trabalhando umas gasometrias aqui. E aí a primeira que eu estou trabalhando, essa vai começar com 7.090, tá bom? 7.090. Vou compartilhar aqui rapidão. Pronto. Então estou pegando essa que começa com 7.090. E aí eu mostrei até agora para os meninos que existe, né? Existe justifiquei todos esses elementos, pH, PO2, PCO2, HCO3, tá? E a gente chegou agora no lactato. Então, paciente com índice de lactato alto é um paciente que tem muita tendência a ser interpretado com acidose metabólica por conta de um sofrimento celular, tá? Que é muito comum quando o paciente tem choque, quando o paciente está em estado de choque, tá certo? Então, o índice de lactato, quanto maior for o índice de lactato, pior é para o paciente. Pior é para o paciente, porque isso me remete a uma acidose metabólica por conta de um choque. Então, o paciente chegou em choque. E aí, qual tipo de choque não importa. O importante é que ele chegou chocado. Por quê? Porque choque, relembrem comigo quem já sabe e aprenda quem não sabe. Choque nada mais é do que quando os meus tecidos, de uma forma geral, eu estou falando tecido cerebral, cardíaco, digestivo, respiratório, os meus tecidos, eles não recebem oxigênio e nutrientes de forma eficiente. E aí, quando esses tecidos sofrem, eles começam a produzir algumas substâncias, uma delas é o lactato. E aí, o índice de lactato ele aumenta bastante. Então, aqui eu posso estar diante de uma acidose metabólica, né, por aumento de lactato, tá? Isso é muito comum também. Vou restringir por enquanto a conversa para choque, tá? Para não ir muito para a clínica, porque a maioria aqui está no quarto semestre, tá? E a temperatura que vocês veem aqui, 36 graus. 36 graus é uma temperatura o quê? O que é que vocês, enquanto eu tomei um gole de café, 36 graus é o quê? Considerado o quê? Normotérmico, hipotérmico, hiper, o que é que você, febrícula, é o quê? Me digam. Pode ser no chat, viu? Quem não quiser falar, fala no chat. 36 graus é o quê, meu povo, clinicamente falando? Normotérmico e afebril, né? Alguma coisa vibrando meu aqui. Então, isso é importante. Se fosse um paciente com 38 graus, né, esse 38 graus poderia estar justificando, né, alguma acidose, que eu acho que está aí. Né, está em acidose. Então, assim, vamos lá. Vamos começar então a interpretar. Né? Então, eu tenho esse exame,
essa gasometria com 7,090. Então, entendam, peguei o sangue da artéria do paciente, pode ser artéria radial, pode ser artéria femoral, tá bom? E aí, quem é que tá aqui? Tassiana, né, que faz fisioterapia, tá? Esse caso aqui tem que ser interpretado por um enfermeiro, ou por um fisioterapeuta, ou por um médico. São os três profissionais que têm responsabilidade e competência para avaliar e definir, tá? Então você lá na frente vai se deparar por isso aqui também. Então, tem um paciente que está com pH de 0,90, tá? Mas quanto é o pH normal? 7,4, que é a mesma coisa de 7,40. E ele pode ir para valores mínimos de 7,35 e valores máximos para 7,45. Então, isso quer dizer que se o paciente tiver com um valor de pH abaixo de 7,35, como vocês veem nesse exame, nós estaremos diante de uma acidose. A definição é esta: acidose. Então, eu pego esse caso aqui e já defino. Aqui eu digo, este paciente, eu não estou identificando, é um paciente real, tá? Que foi atendido por um serviço público, aqui em Juazeiro do Norte, tá? Então, este paciente aqui, de 7, pH de 7, é um paciente que está com uma acidose. Botem na cabeça uma coisa, paciente está entre 7,20 a 7, é uma acidose já considerável. É uma acidose que eu já tenho que pensar ali algumas fórmulas para se calcular bicarbonato ideal, para esse caso aqui, tá? Então, pode ser que a gente faça administração de bicarbonato, nesse caso aqui, tá? Então, é uma acidose importante, abaixo de 7,20. Mas é uma acidose abaixo de 7,35, já é considerada acidose. Então, assim, a primeira coisa que vocês vão fazer é determinar isso. Por quê? Anotem, o pH pode estar normal, se tiver entre 7,35 a 7,45, ele pode estar normal. O pH ele pode estar compensando distúrbios, então, por mais que ele esteja normal, ele pode estar compensando os distúrbios, né? Que aí eu coloco em um quadro só. O pH ele pode estar aumentado, então acima de 7,45. Quando isso acontece, eu estou diante de uma alcalose. Alcalose. Isso quer dizer o quê? Que o sangue está muito básico, está muito alcalino, tá? Isso é ruim também. Isso é ruim. Ou se o pH tiver com 7,30, abaixo de 7,35, então, a partir de 7,34, eu estarei diante de um pH ácido. Esse aqui, gente, tá 7,09, quase 7,10, 7,1. É um pH muito baixo, tá? Então, eu já vou lá, se eu pegar um caso desse na avaliação, eu já posso colocar acidose. Acidose. Quem é que está gerando a acidose, eu não sei ainda. Não sei, vou descobrir agora, mas é uma acidose. E eu continuo interpretando. Vamos olhar agora o segundo valor de cima para baixo. PO2 está em 158. PO2 e 158, professor, qual o valor de referência? Aqui eu vou querer que vocês desconsiderem esse valor de referência aqui do hospital, tá? A gente vai trabalhar no valor de referência padrão de 80 a 100, tá? Cada instituição vai adaptar, tá? 80 a 100. Um paciente com uma PO2 de 158, quando ele era para estar com no máximo 100, ou seja, a quantidade de oxigênio está muito alta desse sangue. Esse paciente aqui está com uma condição chamada hiperóxia. Hiperóxia é quando eu tenho um nível de oxigênio muito elevado. Era para ele estar no máximo com 100. Ele está com 158. Então, vamos imaginar como é que esse paciente estaria respirando. Ó, ele estaria absorvendo muito oxigênio, tá? Por mais que a FiO2 de lá tivesse 21, mas ele estaria absorvendo muito oxigênio, tá? Então, em tese, façam comigo aí de casa. Em tese, façam isso, ó. Ó, façam uma inspiração mais profunda, façam uma hiperventilação, ó. Do mesmo jeito que entra muito, sai muito. E aí, quem é que entra? Oxigênio. Quem é que sai? CO2.
Então, ao ponto em que eu absorvo muito oxigênio, o que é que eu espero? Que o paciente elimine muito CO2. Então, são dados contrários, sempre. Se a PO2 estiver alta, a tendência que tem é da PCO2 estar baixa. Olha aí o terceiro ponto, nesse caso. PCO2 do paciente está em 20. Está baixa. Qual é o valor de referência da PCO2? Anote. PCO2, o valor ideal é 40. 40, que é a quantidade de gás carbônico que está circulando nas artérias, é 40. Se esta quantidade de gás carbônico baixa, ela pode até baixar, até 35. Então, de 35 a 40 ainda está normal. Mas por que está baixando? Né? É por isso que a gente sempre tem que levar em consideração o valor de referência. É 40, mas ele pode ir até 35. Não é o que eu quero, encontrar um paciente com 35, mas ele pode ir até 35. Então, o valor de referência vai de 35 a 45. Ou seja, 5 para menos do valor ideal e 5 para mais. Então, você anota assim: PCO2 tem que estar entre 35 a 45. Se estiver abaixo de 35, quer dizer que eu estou com pouco gás carbônico na corrente sanguínea. E se eu estou com pouco gás carbônico na corrente sanguínea, eu vou produzir menos ácido carbônico. Eu vou liberar menos hidrogênio. Quanto menos hidrogênio eu tenho, maior fica o pH. Estarei diante de uma alcalose. Então, quando eu tenho menos CO2 do que o valor mínimo esperado, eu estarei diante de uma alcalose. Alcalose o quê? Respiratória. Vocês conseguem já matar a charada aqui. Esse caso desse paciente aqui é um caso que tem um distúrbio tentando compensar o outro. Porque 7,09 ou arredondando para 7 ou 7,10 é uma acidose. E eu já encontrei uma alcalose respiratória. Então eu já sei que essa alcalose respiratória, que leva o pH para cima, está tentando compensar um distúrbio que está levando o pH para baixo. Então é como se fosse uma contrabalança. A alcalose respiratória, a PCO2, está levando o pH para cima para contrabalancear um outro distúrbio que está levando para baixo. É como se estivesse puxando para cima. Então isso é compensação. Aí vem a definição. Conseguiu compensar ou não depende do valor do pH. Se o pH estiver normal, a gente pode dizer assim, houve uma compensação. Se o pH estiver alterado, como é o caso aqui, eu posso dizer assim, há uma tentativa de compensação. Aí como é que eu escrevo isso? Parcialmente compensado. Então, eu tenho aqui um distúrbio tentando compensar, mas ele não conseguiu levar o pH para a normalidade. Não está normal. Por não estar normal o pH, há uma compensação parcial. Tá? A gente vai fechar a definição gasométrica desse caso. Mas até agora, o que foi que eu encontrei? Uma acidose, porque o pH está 7,09, uma PO2 alterada, uma hiperóxia, que é mais um dado complementar do que um dado realmente decisivo ali para a definição gasométrica, uma PCO2 de 20. PCO2 de 20, minha gente, é um dado extremamente importante que vai me dizer assim, eu tenho ali, tá, uma alcalose metabólica. E esta alcalose metabólica, ela está, né, compensando ou tentando compensar uma acidose que provavelmente tenha aí uma acidose metabólica. Então tem um distúrbio respiratório tentando compensar um distúrbio metabólico. Vamos confirmar agora a nossa suspeita? Aí eu olho aqui. Ó, Cícero, como está interessante. Eu olho o HCO3 desse paciente. Né? O HCO3 desse paciente, ele é de 6,3. 6,3. Então, um paciente com HCO3 de 6,3, né, que é o bicarbonato. HCO3 é a fórmula do bicarbonato. Um paciente com HCO3 de 6,3 está muito grave.
Por quê? Porque o valor do bicarbonato que eu espero, né, é 24 o ideal. E aí, como você está trazendo, Cícera, 22 a 26 são as margens de variação. Ou seja, é 24, mas ele pode variar 2 pontos para baixo ou 2 pontos para cima. Ou seja, 24 é o que eu quero, que ele esteja mais próximo possível de 24. Mas ele pode descer até 22 ou subir até 26. Então, esse valor eu quero que vocês aprendam. Então, reprisando os valores até agora, pH 7,35 a 7,45, o valor ideal do pH 7,40, está no meio. PO2 80 a 100, PCO2 35 a 45, valor 40 seria o PCO2 ideal, e o HCO3 24, podendo variar 22 até 26. Minha gente, 22 seria o valor mínimo. Essa paciente está com 6. É muito grave isso. Professor, por que é tão levezinho assim a variação do HCO3? Gente, é tão pequenininha porque ele é muito potente. Qualquer pequena variação na quantidade do HCO3 tem um impacto gigante na corrente sanguínea. E quando eu mexo assim, miliequivalência por litro, ou 1 milimol, então tá lá, 22. Quando eu coloco 20, já tem uma acidose metabólica punk nesse caso. Entendeu? Já tem uma acidose metabólica punk. Tá? Quando eu vou lá, pego um paciente com 17, com 16, com 15, já tá grave. Quando eu pego um paciente com 6, assim, é muito grave isso aí. É o que está justificando o pH tá com 7. Né? Então, assim, é um paciente que está com acidose muito severa. A compensação dele tá é pouca, entendeu? Respiratória, e só tá pouca assim porque tá na ventilação mecânica. Então, assim, eu já sei aqui que eu estou diante de uma acidose, metabólica, não tenho dúvidas. Eu estou diante de uma acidose metabólica, tá? Por que acidose? Porque o pH está baixo. Por que metabólica? Porque a quantidade de hidrogênio está baixa. Perdão, a quantidade de bicarbonato está baixa. E qual o papel do bicarbonato nesse processo? O bicarbonato, ele é uma base, ou seja, ele consegue remover o excesso de hidrogênio que está circulando na corrente sanguínea. Né? Então, ele é alcalino. Então, o que é que ele faz? O HCO3, ele pega a molécula de hidrogênio e pega para si. Então, ele vai reduzir a quantidade de hidrogênio circulante. Por quê? Porque quanto mais hidrogênio eu tenho circulando, menor vai ser o meu pH. Ou seja, mais ácido. Então, se eu vou lá e diminuo a quantidade do HCO3, como é que eu tiro o hidrogênio? Né? Então, eu vou gerar uma acidose. Então, essa paciente aqui, ela está consumindo bicarbonato de alguma forma. O bicarbonato dela está sendo consumido. Tá? Eu não lembro exatamente do caso clínico desses pacientes. Tá? Eu só sei que é uma paciente porque eu tirei o nome dela. Né? Mas aqui eu estou diante de uma acidose metabólica, porque pH está baixo, o HCO3 está baixo. E está tendo uma tentativa de compensação pelo CO2. Então, o que é que o CO2 está fazendo? Ela está perdendo CO2, ela está botando para fora CO2 na expiração, tá? Exageradamente, para tentar formar menos hidrogênio, porque eu vou formar menos HCO3, menos H2CO3. E aí eu peço a vocês que escrevam a fórmula. Pedro está chegando aqui também, o presidente da LAFIC. Escrevam a fórmula que eu vou falar agora, tá? Que seria aquela, tá? Que em aula eu trabalhei isso há poucos dias aqui com os meninos, o quarto. Seria, vamos lá. E pode escrever, se você já tem isso anotado, escreva novamente. Seria assim, ó, CO2, CO2, CO2. Quantas moléculas de carbono eu tenho? Uma. E de oxigênio? Duas. Eu tenho 2 oxigênios.
CO2 mais H2O. H2O é a fórmula da água. E eu tenho água na corrente sanguínea. Então, H2O quer dizer o quê? Que eu tenho duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Né? Então, quando eu somo CO2 mais H2O, aí eu vou fazer assim. Você vai fazer uma setinha, aí vai colocar o resultado da soma. Não é um igual não, viu? Você vai colocar uma seta. Aí vai colocar assim. Eu vou ter H, aí some quantos Hs eu tenho. Ó, CO2 mais H2O. Não tem dois hidrogênios? H2, tá? Carbono, CO2 mais H2O. Só tem um carbono. H2C. Aí vamos contar quantos oxigênios eu tenho? CO2, dois oxigênios, mais H2, dois hidrogênios, O, três hidrogênios. Então, três moléculas de oxigênio. Então, eu terei uma fórmula, que aí faltou só um número, viu, Cícera? Faltou, bicarbonato, sim. E aí, mas aí eu vou fazer, não é nem um bicarbonato. Nesse caso aqui, eu estou fazendo ácido carbônico. Que aí, para fazer ácido carbônico, eu tenho que colocar H2CO3. Vê, eu estou fazendo primeiro o ácido carbônico. Né? Por quê? Porque ácido carbônico, o ácido é uma molécula capaz de doar hidrogênio. Então, o ácido carbônico que eu acabei de fazer com essa soma, H2CO3, que eu acabei de fazer com essa soma, ele é capaz de perder um hidrogênio. Então, eu pego o hidrogênio do HCO3, aí coloco agora outra setinha, viu? Pego o hidrogênio, um hidrogênio do HCO3 e solte ele. Aí tu coloca a setinha, aí coloque H+. Você soltou o hidrogênio. É esse hidrogênio que está no sangue, que está ali regulando o pH. É esse hidrogênio que vai me dar o pH. Então, quando eu dissocio, ou seja, quando eu pego o H2CO3 e quebro, eu faço hidrogênio mais, tem outra coisa, HCO3. Aí eu chego no bicarbonato, Cícera. Agora eu cheguei no bicarbonato. Então, bicarbonato, ele só tem um hidrogênio. O ácido carbônico tem dois. Então, é por isso que eu digo que o bicarbonato, o HCO3, é uma base e ele tem a capacidade de pegar o hidrogênio e retirar da corrente sanguínea. Porque ele consegue se transformar em outra molécula quando ele pega o hidrogênio, o ácido carbônico. Olha o processo. Então, o hidrogênio está no meio. O ácido carbônico joga o hidrogênio para a corrente sanguínea e o bicarbonato é capaz de pegar esse hidrogênio. E fica no ciclo. Entende? Então, se eu perco o bicarbonato, eu perco a capacidade de retirar esse hidrogênio da corrente sanguínea, esse excesso. E quanto mais eu acumulo, porque eu estou deixando de tirar, mais hidrogênio eu tenho, menor vai ser o pH. Então, eu terei uma acidose. É por isso que a diminuição do bicarbonato gera uma acidose. Gera uma acidose. Entendeu? E é por isso que o CO2, ó, o aumento do CO2, quanto mais CO2, mais ácido carbônico eu produzo. Mais hidrogênio eu tenho, menor vai ser o pH. Então, quanto mais CO2 eu tenho, menor vai ser o pH, porque eu vou ter mais hidrogênio. Quanto menos HCO3 eu tenho, menor vai ser o pH, porque eu vou ter mais hidrogênio. Você vê que eles são inversos. É por isso que eu fiz coloquei aquela fórmula na sala, para vocês matarem a charada das gasometrias. Eu disse a vocês que o pH, ele é diretamente, aí passa um tracinho aqui, bota ele na mesma linha, ele é diretamente proporcional ao HCO3. Isso quer dizer que se o HCO3 subir, o pH também sobe. Se o HCO3 descer, o pH desce. Então ele é diretamente proporcional ao HCO3. Aí passa um traço embaixo do HCO3 e coloca o CO2 embaixo dele, em uma linha abaixo. Por que eu estou colocando o CO2 numa linha abaixo do HCO3? Porque o CO2 é inversamente proporcional ao pH. O que isso quer dizer? Quanto mais CO2 eu tenho, menor vai ser o pH.
Quanto menos CO2 eu tenho, maior vai ser o pH. Então, isso é um compilado de tudo, né? E aí a gente consegue utilizar isso para fazer as determinações gasométricas. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu coloque lá pH 7,09. Aí coloque um tracinho, coloque o valor do bicarbonato. Ó, bicarbonato está quanto? 6,3. Bicarbonato está baixo. O que justifica o pH estar baixo. E o HCO3? HCO3 está em 20, está baixo. Ele leva o pH para cima. Então eu percebo que eu tenho um distúrbio metabólico, que é o HCO3, trazendo o pH para baixo, e eu tenho um distúrbio respiratório, que é uma alcalose, levando o pH para cima. Então isso é compensação. Um está puxando para baixo e o outro está puxando para cima. Tá? Então quem seria o distúrbio primário aqui? O distúrbio metabólico. Então por isso que a definição foi acidose metabólica, parcialmente compensada. Por quê? Porque eu já parto do pressuposto de que quem é capaz de compensar uma acidose metabólica é uma alcalose respiratória. Seria uma alcalose respiratória. E aí, pessoal, alguma dúvida? Tá ficando claro para vocês? A gente está discutindo um caso real aqui. Né? A gente está discutindo um caso real aqui de um paciente. Né? E aí eu vou lá, ó, e passo, e vou para outro caso. Vamos passar esse aqui, vamos para outro? Eu vou dizer a vocês agora qual caso que a gente vai, tá? Nós iremos agora para um caso... Pois não, Cícera, manda. Nós tivemos esse teste agora na Leão, não foi? E aí eles colocaram o... Ai, meu Deus, eu ia dizer, esqueci. Gasometria, eles colocaram gasometria, aí colocaram caso clínico, e aí era acidose, né? Acidose metabólica. Só que os alunos só diziam isso, né? Porque estava muito alterado, estava bem parecido com esse teu caso clínico. O pH estava bem baixo, estava bem ácido, o bicarbonato também, e o PCO2 estava muito elevado. E aí a diabetes dele também estava muito alta, 800 e tanto, e já alteração de nível de consciência, e quando o paciente está com diabetes acima de 600, já cetoacidose diabética, né? O paciente já está com cetoacidose diabética, estava com 800 e tanto. Então, a acidose metabólica dele era pela cetoacidose diabética. Perfeito. Perfeito. Aí, mas a resposta foi só acidose metabólica. Acidose metabólica. Aí eles queriam que o aluno tivesse essa destreza, né, de correlacionar os exames, a clínica do paciente, com mais o resultado da gasometria. E aí quase ninguém, né, adivinhou, só eu adivinhei, só eu acertei. Adivinhou não, você acertou. Adivinhei não, acertei, porque Hércules explicou muito bem essa questão, né, de cetoacidose diabética para a gente, na época, né, passou um caso clínico e tudo para a gente resolver. Então, era só isso que eu queria dizer, porque nesses casos, paciente, a gente tem que correlacionar, não é apenas só um exame, né, e sim toda uma clínica, somar os exames para juntar e ver, né, quais são as alterações e no que pode levar. Perfeito. É por isso, Cícera, que esse semestre, depois que eu assumi exames, né, laboratoriais, eu estou começando a trabalhar gaso com eles. Então, os meninos vão ter, né, a oportunidade de migrar por mais de 50% do curso com interpretação gasométrica forte, entende? Não tem a profundidade do que vocês viram no 8º semestre, né, mas
eles estão conseguindo comigo aqui já discutir, né, o exame, mas eu já consigo dar uma cutucada aqui, clinicamente falando, com eles. Porque aí a gente consegue chegar mais preparado em clínica, que aí consegue chegar mais preparado nos estágios, consegue chegar mais preparado no oitavo, e a gente consegue aí ter com isso um resultado muito maravilhoso, porque deixar tudo isso para o final realmente é complicado, entendeu? Porque uma coisa é você, por exemplo, tá aqui conversando sobre isso. Por exemplo, eu estou conversando com vocês sem slide nenhum aberto, eu estou conversando com vocês com o material aqui que está ao lado, ó, é um material que vocês também têm aí, né, que é o caso. Então, eu não estou pesquisando em livros. O que é que está saindo aqui da minha boca e da minha mente, esses casos que eu estou, é tudo situação real, ou é situação de experiência de leituras, né? É situação de experiência de vida com profissional, de experiência de ambiente intra-hospitalar. Isso vem, né? E a forma de interpretação, não estou riscando nada para interpretar. As coisas vão acontecendo na nossa mente por conta da experiência. A experiência é muito importante. Então, vocês vão começar a ter experiências, né, ao longo do curso de vocês, quem está no quarto semestre. Então, eles vão fazer uma prova comigo terça-feira. Se você conseguir raciocinar, né, pelo menos assim, próximo do que eu estou raciocinando aqui, a prova é o de menos, entendeu? Tu vai entender isso aqui é para a tua vida, é para a vida, para estimular, para juntar as peças do quebra-cabeça que chama-se doença. Doença é um quebra-cabeça que a gente tem que juntar essas peças e promover um estado de restabilização da saúde do paciente, né? Então é um processo. Você vê, a gente está aqui, ó, eu comecei, eram umas 2 horas, né? A gente está 51 minutos aqui conversando sobre gasometria, né? Conversando, porque você está falando agora, é tudo, mas eu estou falando sobre gasometria e nós estamos conversando sobre uma coisa importantíssima para todo mundo que está aqui assistindo. Todo mundo que está aqui assistindo vai se beneficiar, né? E aí, perfeito, né? Perfeito. A gente tem que pensar nessa questão compensatória. Por que que eu tenho que levar em consideração, inclusive, né, essa questão compensatória? Para eu justificar o que é que pode estar acontecendo com o sistema respiratório do paciente. Porque se eu desconsidero que está acontecendo uma compensação aqui, as desordens respiratórias dele vão ser vistas como outro problema, né? Outro problema. E aí, isolado, e não é problema isolado, o problema é que está acontecendo aqui uma compensação e eu não mexo com, não preciso mexer com ela agora. O sistema respiratório ele vai voltar ao normal à medida que eu conseguir reverter essa astose metabólica, né? Outro caso, e aí tu ainda quer falar, Cícero? Tua mão tá levantada? Caso não, tu baixa ela. Caso sim, pode falar, fica à vontade. E aí outro caso, vamos para esse outro caso agora, que vem assim, ó. pH 7.18, localizem ele, por favor. pH 7.18, tá? pH 7.18 e PO2 80.90. Então, localizem esse caso, tá? E aí vamos discutir ele. Agora vai ser mais rápido, até. Por quê? Porque quando eu chegar aqui no pH 7.18, eu estou diante de quê? De uma acidose. É uma acidose. Acidose é quando eu tenho um pH abaixo de 7.35. Está 7.18. Eu tenho uma acidose aqui, né? Já é importante, está abaixo de 7.20. E aí o que é que eu coloco lá? Eu já começo escrevendo acidose. Eu tenho uma acidose. Se ela é respiratória, se ela é metabólica, eu não sei. Eu tenho uma acidose. Bem, o paciente está com 35 graus, viu? Não é por conta da temperatura, não. Aí eu vejo, ó, PO2 80, tá normal. PO2 dele tá normal. Tá? Então, o que é que eu vou esperar da PCO2 dele? Que esteja normal também, né? Ou limítrofe. Por quê? Uma PO2 de 80 está na trave, está batendo na trave para baixo. Não é assim? Está batendo na trave para baixo. Que ela pode ir de 80 a 100. A gente anotou isso já. PCO2 35. E, gente, ó, como está batendo na trave? Ele tem uma acidose, preste atenção nisso, ele tem uma acidose e a PCO2 dele está 35, ou seja, está bem pertinho, né, do valor mínimo, tá? Isso quer dizer que ele está a ponto de baixar mais ou não, tá? Por que que eu estou pensando assim, ou não? Porque se ele baixar mais, ele não vai ter uma acidose, ele vai ter uma alcalose. Por quê? Porque a PCO2 é inversamente proporcional ao pH. Se ela baixa, o pH sobe.
Então seria uma alcalose, coisa que ele não está tendo. Se ela baixar mais, ele vai ter uma tentativa de compensação, tá? Então está acontecendo compensação respiratória? Não, não, tá 35, tá normal, tá? Aí eu vejo aqui o HCO3 dele, 13. Gente, é 22 o valor mínimo. O cara tá com 13 de bicarbonato. Então, assim, é um paciente que tá, né, com uma baixa de bicarbonato. Então, eu tenho aqui uma acidose metabólica. É um distúrbio que a gente chama de distúrbio agudo, tá? Então, nesse caso aqui, Cícera, seria somente uma acidose metabólica. Então, aqui não entraria aquele caso de compensação, né? Por quê? Porque não está acontecendo compensação, pelo menos ainda, tá? E eu confirmo aqui com o quê? Eu confirmo aqui com o excesso de base, que está 13, né? O excesso de base que está 13 desse paciente. Então, é um paciente que está perdendo bicarbonato, né? Provavelmente. E aí eu preciso de quê? Eu precisaria confirmar de outras formas, tá? E aí é por isso que vocês na clínica vão discutir isso comigo lá na frente. Vocês do quarto semestre vão discutir comigo lá no oitavo semestre. Que aí nós teríamos que fazer uma coisa chamada avaliação de anion gap. Anion gap, tá? Que aí não é cobrado, né? Aqui para vocês. Por enquanto, não é cobrado, a gente não vai discutir, tá? Então lá na frente vocês vão discutir o que é o anion gap, tá certo? Ok? Vamos lá. E FO2D tá 100, né? Aqui porque é outro dado que vocês vão descobrir lá na frente. Aqui o paciente está em ventilação mecânica, tá? FO2 ela aqui foi manipulada, tá? Então eu estou diante aqui desse caso, se aparecer na prova de vocês, de uma acidose metabólica. Não precisa colocar aguda não, viu? Aguda é só para a gente entender que ela está começando e ainda não teve compensação, tá bom? Mas eu vejo aqui o nível do lactato dele, 5,6. O lactato tá altíssimo, tá alto, né? Até 1,6, tá com 5,6. Não tem lógica, né? Vamos para outro caso? Então esse aqui, acidose metabólica, acabou. Vamos para o terceiro caso. Terceiro caso, pH 6,5. Gente, isso aqui é praticamente incompatível com a vida. 6,5. É um pH muito baixo. Não é 7,4 o ideal, 7,35 a 7,45. O cara tá com 6,5. Tá muito baixinho o pH, né? E aí o que é que eu estou diante de quê? De uma acidose grave. É de uma acidose grave. Continuo, PO2, 66, tá baixo o PO2. O que é que eu penso? PO2 baixo leva o pH para cima, para cima. Então a PO2 baixa, ó, ele não está respirando com hiperventilação, ele está com respirações rápidas e superficiais. Então eu vou pensar assim, né? 66, tá baixo. Então, se ele está com a PCO2 baixa, a PO2 baixa, a PCO2 vai estar alta. Olha a PCO2 dele. Inclusive, esse caso eu discuti em algumas salas. 99. Eu acho que eu discuti na sala de vocês também. É um pH alto. Perdão, é uma PCO2 alta. Quanto maior for a PCO2, menor vai ser o pH. Pode ser que isso justifique. Então, eu tenho aqui uma acidose, vê como é diferente dos outros casos, uma acidose respiratória. Muito CO2 forma muito ácido carbônico, que libera muito hidrogênio, que baixa o pH. Então, aqui eu tenho uma acidose respiratória, não tenho dúvidas. Aí eu vou para o hidrogênio, para o bicarbonato. Quando eu chego aqui no bicarbonato, 7,9, ele está baixo também. Ele está baixo, né, igual ao pH. Então, bicarbonato baixo, o valor mínimo dele é 22. Bicarbonato baixo leva o pH para baixo. Olha aqui como esse caso é diferente dos outros. Nesse caso aqui, eu tenho PCO2 alta, que leva o pH para baixo, e realmente está baixo o pH. Eu tenho uma acidose respiratória. E eu tenho um HCO3 de 7,9 baixo, que leva o pH para baixo. Eu também tenho uma acidose metabólica. Então, eu tenho acidose metabólica e acidose respiratória. Para eu não colocar assim, sabe o que é que a gente coloca? Acidose mista, porque eu tenho
tanto o componente metabólico como o componente respiratório, gerando acidose nesse paciente. É muito grave isso aqui, é tanto que essa paciente aqui, infelizmente, foi a óbito. E a gente vê aqui o lactato dela de 20, é um paciente que está chocando, né? Ela já chegou chocando no hospital, né? Essa daqui eu sei um pouco a história dela, é um paciente que chegou chocando, chegou em choque, e aí olha aqui, o lactato dela está muito alto, né? Isso aqui me remete a um sofrimento celular muito intenso. Bom, então a determinação desse caso aqui vai ser a acidose mista. Então as duas setinhas estão para baixo. Não tem mais uma seta para cima e uma para baixo. Não é compensação. São dois distúrbios levando o pH na mesma direção. Que aí eu tenho uma acidose mista. E o outro caso, o quarto caso, que é o que começa com pH de 7,18, tá? E vai falar da PO2 de 80,9. Já foi isso aqui, né, gente? Acho que esse já foi, não já? Olha aí, se Já repetiu. Já. É isso aqui, se repete. A gente vai para outro. pH de 6,86. Esse aqui acho que ainda não foi, não. 6,86. Tá? Então, pH de 6,86, 6,8, minha gente, é muito baixo. Abaixo de 7. Isso aqui é bem compatível com a vida, sabe? PO2 de 41. Ei, tu lembra, ó, quanto menor a PO2, maior a PCO2. Então, tá 41, eu vou encontrar uma PCO2 alta. Eu vou encontrar uma acidose respiratória. Aí encontrei, ó. Tá vendo aqui que isso não é jogo de adivinho, é questão lógica. PCO2, 61. Gente, quanto é que tem que ser o valor máximo? 45. Tá com 61. Então eu tenho aqui muito CO2 que vai fazer muito ácido carbônico, que vai liberar muito hidrogênio, que vai baixar o pH. Então eu estou diante aqui de uma acidose respiratória. Vamos ver o componente metabólico? Tá baixo também. Então, ele também está fazendo o pH baixar. Por quê? Porque o HCO3 é diretamente proporcional com o pH. Tá 11, era para estar 22. Então, isso quer dizer que eu tenho um componente respiratório gerando acidose e um componente metabólico gerando acidose. Então, seria aquela acidose mista. De novo, gente, isso aqui é muito ruim para o paciente. É muito ruim para o paciente. Isso aqui é aquela mesma paciente, só que em outro, em outro estado, tá? Em outro estado. E aí a gente percebe aqui que o que eu estou ainda diante de um distúrbio misto, só que um distúrbio acidose, de acidose, que seria uma acidose mista, né? E aí, pessoal, acho que o mais complexo, né, disso é realmente ácido básico. E é que essa parte aqui de ácido básico é uma parte mais, vamos falar assim, tranquila, né, entre aspas. Por quê? Ah, a, porque ela acaba sendo, né, deixa eu ver aqui só uma coisinha, ela acaba sendo tranquila porque eu não trabalho outros modelos ainda com vocês, né? Como, por exemplo, a, a, o estudo das compensações feitas por fórmulas, ou algo do tipo, né? Ou algo do tipo. Então, assim, o que seria mais complexo, né? Acredito eu que seria realmente essa parte de gaso, né? E aí, ao pessoal da turma, né, que vai fazer a avaliação na terça-feira, eu vou fazer um questionário, tá? E vou disponibilizar para vocês com alguns casos de distúrbios, né? E eu vou deixar também outro arquivo com gabarito desses distúrbios para vocês estudarem e testarem, né? E treinarem. A prova basicamente é isso, né? Beleza? Alguma dúvida, meu povo? Deu para discutir, deu para relembrar para vocês? Foi uma hora certinho aqui de discussão, né? Uma hora de E discussão certinho. tu poderia falar daquela acidose respiratória parcialmente compensada? Sim, claro. Sempre que a gente encontrar, né, um caso em que eu baixo o pH, tá? E haja
uma tentativa de compensação pelo sistema respiratório, eu estarei diante de uma acidose parcialmente compensada. Vamos dar um caso aqui, vamos, né? Uma acidose respiratória parcialmente compensada seria o quê? Por exemplo, um pH de 7,30, baixou. Aí vocês anotem aí, tá? pH de 7,30, pH baixo. Um bicarbonato, tá? De 20, estaria baixo, né? Vamos baixar um pouquinho mais ele. Um bicarbonato de 15 estaria baixo, justificando essa acidose, né? E uma PCO2, tá? Uma PCO2 de 20, de 33, por exemplo, também estará baixo, né? Então eu tenho aqui um pH baixo, um HCO3 baixo e uma PCO2 baixa. E aí, qual seria a determinação? Como o pH está baixo, é uma acidose, não tenha dúvidas. Como o HCO3 está baixo, a acidose é metabólica, não tenha dúvidas. A PCO2, por estar com 33 e ela estar baixa, lembra que ela é inversamente proporcional? Então, ela vai levar o pH para cima. Então, HCO3 leva para baixo, CO2 leva para cima. Eu tenho aqui uma tentativa de compensação. Mas ele não conseguiu compensar. Ou seja, ele não conseguiu deixar o pH normal. Então, eu tenho que colocar, tá, na determinação gasométrica assim, acidose metabólica parcialmente compensada. Por quê? Porque está acontecendo uma compensação, mas ele só conseguiu parcialmente. Ou seja, está tendo uma tentativa, mas ele não conseguiu deixar o pH normal. Ele está evitando piorar, mas ele não está deixando normal ainda. Ou não vai conseguir, não sei. É parcialmente compensado. Se esse pH estivesse normal, seria um distúrbio compensado. E aí, qual seria uma forma, que eu acho que eu nem falei sobre isso ainda, foi muito bom a sua fala, Camila. Qual seria uma forma de você encontrar um distúrbio compensado, né? Seria assim, vamos pegar essa mesma situação que eu acabei de dar para vocês, coloquem agora pH 7,4. Não, coloque 7,36. Pronto. pH de 7,36 está um pH normal. Normal. Então, se eu olhar só para o pH, eu digo assim para o paciente: ah, tá tudo bem, tá normal. Mas eu não posso olhar só para o pH, eu vou olhar os valores. Aí 7,36, HCO3, que eu falei para vocês agora, foi de 15. HCO3 baixo, leva o pH para baixo, mas está normal. Por que está normal? Porque tem alguém levando ele para cima. Aí eu olho a PCO2. PCO2 está em, um exemplo, 33. PCO2 de 33, ele leva o pH para cima. Então, eu tenho dois distúrbios, um levando para cima, outro para baixo, e o pH está compensado. Aí vem, como é que eu vou saber, então, qual é o distúrbio primário e qual é o distúrbio secundário? De duas formas. Primeira, a clínica do paciente é importante. Então, um paciente nefropata, paciente doente dos rins, um paciente diabético, por exemplo, né? Então, a história clínica, ela me dá muito norte, né? Um paciente por intoxicação de alguma coisa, né? Então, a história do paciente, ela me conta muito. Segundo ponto, o distúrbio primário geralmente é aquele distúrbio mais descompensado. Então, por exemplo, o valor mínimo do HCO3 era 22, ele está 15. Então, está 7 pontos abaixo. O valor mínimo do CO2 era 35, ele está 33, só está 2 pontos abaixo. Então, o que está mais desequilibrado, mais descompensado, geralmente é o distúrbio primário. Então, eu estarei ali diante de uma acidose metabólica compensada. E aí eu já não trago mais parcialmente compensada. E aí, por que é, Camila, que é muito importante vocês compreenderem isso
e descrever em completo o caso, né? Para fazer como Cícera acabou de trazer o exemplo. Eu tenho que dizer se está acontecendo uma compensação. E se essa compensação ela foi total ou parcial, ou seja, se conseguiu deixar o pH normal ou não. Por quê? Porque eu vou justificar que tem dois distúrbios, entendeu? Que tem um distúrbio compensatório. Então, quando eu digo assim, acidose metabólica compensada, quando você fala isso para alguém que já entende, a pessoa já vai se ligar assim: eita, pera, tem uma alcalose respiratória acontecendo. E para o paciente gerar uma alcalose respiratória, ele pode estar hiperventilando. Então eu vou encontrar ele assim, ó. Porque ele está colocando muito CO2 para fora. E aí eu não vou, nesse momento, em tese, me preocupar tanto com a dinâmica ventilatória dele, porque eu estou percebendo que ela acontece por conta de um problema primário metabólico. Então, isso é muito importante. Entender isso é muito importante justamente para que nós consigamos, né, nós consigamos entender melhor o quadro clínico do nosso paciente, entendeu? Então, por isso que eu tenho ali que tá, né, realmente me policiando, né, me policiando para que aconteça uma melhor avaliação gasométrica possível, né, com esse paciente meu, tá bom? Então, essas são as outras possibilidades. Então, o parcialmente compensado, ele vai entrar, ou compensado, ele vai entrar nas avaliações que tiverem compensação acontecendo. Tá? Mais alguma dúvida, meu povo? Tô tranquilo para vocês. Entender essa questão do parcialmente compensado. Descanso.